Este vídeo vai descrever o conceito de transformação linear, ver alguns exemplos e falar da propriedade mais básica das transformações lineares, que é o facto de serem determinadas pelo valor que tomam numa base do espaço de partida. Ok, então o que é uma transformação linear? Mesmo antes de ver a definição, portanto, é uma relação entre dois espaços vetoriais sobre o mesmo corpo K, digamos os dois reais ou os dois complexos. E é uma relação que é definida por uma função entre os dois conjuntos subjacentes. Portanto, ao nível mais básico, uma transformação linear é uma regra que a cada vetor do espaço de partida V associa um vetor no espaço de chegada W. Okay? Então, é uma função. Que imagem mental é que uma pessoa pode formar? Nós devemos ter uma imagem mental dos espaços vetoriais como uma espécie de um espaço, ou como um plano, ou como R3, o espaço onde nós estamos, em que os vetores, os elementos do conjunto, são os pontos do espaço, não é? E que imagem mental é que uma pessoa deve formar destas transformações lineares? Portanto, pelo menos no caso em que é um caso importante, em que o V é igual ao W, ou seja, a função está a estabelecer uma relação entre pontos de um dado espaço e o próprio espaço, portanto, está-lhes a fazer alguma coisa, uma maneira de pensar é que está a fazer qualquer coisa aos pontos de espaço, daí o nome de transformação, está a transformá-los. Então, a imagem mental que uma pessoa deve fazer de uma transformação linear, nesse exemplo, nesse caso especial importante, em que a transformação linear é de V para V, é que o que ela está a fazer é algo como uma rotação do espaço, como por exemplo expandir ao longo de certas direções, por exemplo, multiplicar por 3 ao longo do eixo do x, portanto, ou contrair, multiplicar por 1/2, por exemplo, ao longo do eixo do x, projetar num plano, numa reta. Vamos ver que tudo isto são exemplos, na realidade, de transformações lineares. Claro que também há outros que não são desta forma, mas numa primeira aproximação isto não é uma má imagem mental para ter do que é uma transformação linear. Ninguém diria isso da definição, muitas vezes, como acontece em matemática, a definição é algo abstrato. E também pode ser motivado de forma abstrata, quer dizer, nós temos os espaços vetoriais que são conjuntos com certas operações, uma relação entre eles toma a forma de uma função que preserva, de alguma forma, a estrutura adicional que nós temos nos espaços vetoriais, que são a estrutura adicional que nós temos, além do conjunto em si, é uma soma e um produto por escalar. E, portanto, de facto é essa a definição de uma transformação linear, é simplesmente entre dois espaços vetoriais sobre o mesmo corpo, digamos os reais ou os complexos. Portanto, uma transformação linear de V para W é simplesmente uma função de V para W, uma correspondência que a cada vetor no espaço vetorial de partida V associa um vetor no espaço vetorial de chegada W, e que satisfaz as seguintes duas condições. A primeira é que, dados dois vetores quaisquer em V, se eu calcular a imagem da soma, portanto eu somo os dois vetores em V, isto é a soma em V, eu acho a imagem da função f, a imagem pela função f dessa soma, se é o f de V1 mais V2, isso tem que ser igual a este outro procedimento, que é, eu acho individualmente a imagem de cada um dos vetores V1 e V2 em W, portanto a primeira imagem é f de V1, a segunda imagem é f de V2, e depois somo em W. Portanto, eu exijo que para que a função seja uma transformação linear, ela tem que satisfazer esta igualdade. Estes dois procedimentos à partida diferentes, de calcular a soma em V e fazer a imagem por f, ou calcular a imagem por f e depois fazer a soma em W, tem que dar a mesma coisa. E depois, analogamente para o produto por escalar, se me derem um vetor no espaço vetorial de partida e um escalar, fazer primeiro o produto por escalar em V e depois ver a imagem pela minha função, tem que ser a mesma coisa do que achar a imagem do vetor pela função, vetor V pela função, e depois multiplicar, fazendo a multiplicação por escalar em W. Okay? Então, a definição de transformação linear. E por palavras, portanto, uma transformação linear é uma função que preserva, como eu já disse, a estrutura adicional que nós temos no espaço vetorial. Portanto, é uma função entre os conjuntos de vetores, os conjuntos subjacentes aos espaços vetoriais, que preserva a estrutura adicional, que são a soma, a estrutura adicional que nós temos nesses conjuntos, por virtude de se tratar de espaços vetoriais. A estrutura adicional são a soma e o produto por escalar, que satisfazem aqueles axiomas. Ok.
Vamos ver alguns exemplos, então. Antes, se calhar, de ver os exemplos, vamos começar por fazer estas observações acerca de uma transformação linear, que é uma transformação linear leva sempre o vetor 0 do espaço de partida, que costuma escrever só 0, mas eu aqui escrevi 0v, no vetor 0 do espaço de chegada. Isso é uma consequência do facto de f preservar a multiplicação por escalar e da multiplicação pelo escalar 0 dar sempre o vetor 0. Portanto, se eu quero ver para onde é que vai o meu vetor 0 de v, eu posso pegar num elemento qualquer do espaço v, que tem que existir, porque o espaço tem que ser não vazio, e calcular f de 0v. Ora, pelo segundo axioma na definição de transformação linear, isso é a mesma coisa do que 0 vezes o vetor f de v em w. Mas o escalar 0 vezes um vetor qualquer de w tem que dar o 0 de w. E, portanto, isso mostra-me que o f de 0 é 0. E a outra coisa, que quase nem vale a pena dizer, é claro que se preserva a soma e produtos por escalar, então também claro que vai preservar, mais geralmente, combinações lineares. No sentido em que se eu tiver uma combinação linear α1v1 mais αnvn de vetores de v, então a imagem por f dessa combinação linear vai ser a combinação linear com os mesmos coeficientes α1 αn dos vetores que são a imagem por f dos vetores v1, vn, que são o f de v1, f de vn. Não é? Isto é simplesmente usar os dois axiomas para primeiro transformar a combinação linear numa soma, portanto usar o axioma da preservação da soma, o primeiro axioma, para ver que f de α1 v1 mais αn vn é f de α1 v1 mais f de α2 v2 mais f de αn vn. E depois usar o segundo axioma para, digamos, passar os escalares para fora do f e ficar α1 f de v1, αn f de vn. Ok, portanto isso são coisas muito básicas, mas simples acerca da transformação linear. Ok, então vejamos alguns exemplos. Então, alguns exemplos geométricos. Ok, por exemplo, vamos imaginar a projeção no eixo dos x. Portanto, isto é um daqueles exemplos que são importantes, como eu disse, em que o espaço vetorial de chegada e de partida são iguais. Neste caso são ambos iguais a R2, isto não tem por que ser assim, mas pode acontecer, não é? Então, geometricamente, o que é preservar a soma, por exemplo? Portanto, preservar a soma, eu tenho aqui dois vetores V1 e V2 no meu R2 de partida. Portanto, o que faz a minha função vai ser projetar no eixo dos x. Portanto, eu escrevi aqui o V1 e o V2 e para não confundir, desenhei a imagem num R2 separado, digamos assim. O conjunto de chegada é um outro R2, em que eu tenho aqui as imagens, aproximadamente a projeção do V1 aqui no eixo dos x e a projeção do V2 também no eixo dos x. O que é que significa, por exemplo, geometricamente preservar a soma? Significa que, por um lado, eu posso pegar nestes dois vetores e construir a sua soma, que basicamente é usar a regra do paralelogramo, não é? Eu posso fazer assim, e este vetor que estaria aqui seria este vetor seria o vetor V1 mais V2. E, por outro lado, eu posso achar individualmente as imagens, o f de V1 e o f de V2, eu já fiz aqui, e posso somá-los. Somá-los vai dar um vetor no eixo também no eixo dos x, em que eu temos que somar este comprimento do f de V2 ao f de V1. Portanto, isto seria o f de V1 mais f de V2. Okay? E ser uma transformação linear é o que significa o primeiro axioma é que se eu fizer esta soma V1 mais V2 e depois projetar, isso tem que me dar a mesma coisa do que projetar o f de V1 e o f de V2 e depois fazer a soma. E é imediato reconhecer, com geometria básica, de que isso é assim, que isso é verdade. Okay? Portanto, o f preserva a soma de vetores. E também é imediato reconhecer que preserva a multiplicação por escalar. Okay? Por exemplo, se eu multiplicar o escalar V2 por 2, tenho aqui, sei lá, imaginemos que este era 2V2, não me parece muito, e depois projetar, então é claro que a projeção no eixo dos x de 2V2 vai ser exatamente 2F de V2. 2F de V2 seria uma coisa assim. Okay? E o 2 não tem nada de especial, se fosse um múltiplo qualquer de V2 seria a mesma coisa. Portanto, isto é um exemplo de uma transformação linear. Por exemplo, a projeção em R2, a função que pega num vetor do plano e projeta no eixo dos x. Okay? Projeta o vetor, acha a sua componente segundo o eixo dos x.
Um outro exemplo do mesmo género é a rotação de 90 graus para a esquerda, mas na realidade qualquer rotação do plano. Eu só fiz assim porque é mais fácil uma pessoa escrever mesmo a expressão de uma rotação de 90 graus para a esquerda, embora seja um bom exercício para vocês fazerem, usando trigonometria elementar, escrever a expressão de uma rotação, por exemplo, de um ângulo alfa para a esquerda. Portanto, no caso de uma rotação é muito simples, porque 90 graus, porque se nós desenharmos aqui um ângulo de 90 graus, é imediato reconhecer que, tanto este novo vetor aqui, vou chamar qualquer coisa Z, que é o V1 rodado 90 graus para a esquerda, o que é que a rotação de 90 graus faz? Basicamente a sua ordenada, a sua componente y é igual à abscissa do V1, portanto o novo y é igual ao x do vetor do qual partimos, e da mesma forma a abscissa é menos a ordenada, a abscissa do z, a componente x, é menos a ordenada do V1. Okay? Então tem este efeito que eu escrevi aqui em baixo, muito simples, sobre as coordenadas de um vetor. Portanto, em coordenadas o que ele faz é pega no vetor xy e dá o vetor menos yx. E novamente, quer dizer, é imediato ver, é muito fácil verificar que isto é uma transformação linear. Por exemplo, o que é que significa ser uma transformação linear aqui? Preservar a soma destes dois vetores. Novamente, o que significa é que se eu completar um paralelogramo aqui para obter o vetor V1 mais V2 e depois rodar 90 graus, isso tem que ser a mesma coisa do que rodar o f de V1 e o f de V2 90 graus e depois completar o paralelogramo. E é imediato verificar que, quer dizer, é essencialmente claro que isso acontece, não é? Geometricamente. E portanto a rotação de 90 graus preserva a soma e da mesma forma vê-se que preserva o produto por escalar. Ok? Note-se que nós podemos escrever estas operações tanto em a expressão analítica destas duas transformações lineares de que falámos, por exemplo, da projeção no eixo do x, é claramente esta. Simplesmente eu pego no vetor xy e quando eu projeto no eixo do x fica o vetor x0. Não é? E para a rotação, também já falámos, acabei de falar disto, pega no vetor xy e dá o vetor menos yx. Qualquer uma destas operações, destas funções, destas expressões, podem ser escritas usando notação matricial. Portanto, se nós identificarmos o Rn com os vetores coluna, portanto, o vetor aqui no espaço de partida é o vetor coluna xy, então esta função pode ser descrita como o produto desse vetor no espaço de partida xy por uma matriz, que neste caso é esta. Não é? Para eu chegar ao vetor x0, eu basta multiplicar, há só uma maneira de fazer isso multiplicando por uma matriz 2x2, que é multiplicar pela matriz 1, 0, 0, 0. Okay? E aqui da mesma maneira, para a partir do vetor xy, multiplicando por uma matriz 2x2 chegar ao vetor menos yx, a única maneira de fazer isso é multiplicar por esta matriz que está aqui, 0, menos 1, 1, 0. Portanto, identificando os vetores de R2 com vetores coluna, nós vemos que as nossas transformações, estes dois primeiros exemplos de transformação linear, são dados por multiplicação por uma matriz. Okay? E na realidade é imediato ver que se eu definir uma... em geral, se eu pegar numa matriz qualquer, por exemplo esta que está aqui, uma matriz, neste caso é 3x2, e é 1 menos 1, 0, 1, 2, 3. E eu pegar, a multiplicação por essa matriz dá-me uma transformação linear do espaço das matrizes coluna 2 vezes 1, neste caso, não é? As matrizes que podem ser multiplicadas portanto, pode-se fazer a multiplicação desta matriz A por xy, por essa matriz coluna. Ok. Quando fazemos a multiplicação, dá-nos uma matriz coluna com 3 componentes, que neste caso será esta, não é? Será x menos y, y2x mais 3y, e é imediato verificar que essa operação é uma transformação linear das matrizes coluna 2 por 1 para as matrizes coluna 3 por 1, ou mais geralmente das matrizes coluna n vezes 1 para as matrizes coluna m vezes 1. Porquê?
Porque ser uma transformação linear, bem, para já é uma função. Portanto, o produto matricial fica definido e dá uma matriz do tamanho correto. Se eu multiplicar uma matriz m vezes n por uma matriz n vezes 1, o produto, A vezes x, é de facto uma matriz m vezes 1. E depois, para ser uma transformação linear, o que nós temos que verificar é que preserva a soma e o produto por escalar, que transforma a soma no produto, a soma dos vetores nas matrizes de coluna do lado esquerdo, na soma das matrizes por coluna do lado direito, não é? E isso é uma consequência imediata das propriedades do produto de matrizes, é a distributividade em relação à soma. Portanto, se eu definir a minha transformação linear como sendo multiplicação pela matriz A, e se eu aplicar a minha transformação linear a uma soma, isso é por definição A vezes x1 mais x2, mas pela distributividade do produto de matrizes em relação à soma, isso é AX1 mais AX2, o que é exatamente f de x1, por definição do f, é f de x1 mais f de x2. E é uma coisa para o produto por escalar também. Portanto, a interação do produto por escalar de matrizes com o produto de matrizes é o escalar, nós podemos pô-lo onde quisermos. E então, se eu fizer f de alfa x, isso é multiplicar a matriz A pela matriz coluna alfa x. Mas isso é a mesma coisa do que multiplicar a matriz A pela matriz coluna x e depois multiplicar tudo pelo escalar alfa, o que é exatamente alfa vezes f de x. Portanto, nós vemos que a multiplicação por matrizes nos dá um grande número de exemplos de transformações lineares. Bem, à partida de matrizes coluna para matrizes coluna, mas como vimos nestes dois exemplos assim, as matrizes coluna identificam-se de uma forma canónica com o Rn e o Rm, e portanto a multiplicação por matrizes dá-nos uma maneira de construir transformações lineares de Rm para Rn. E como nós veremos em breve, na realidade, todas as transformações lineares de Rm para Rn se podem escrever desta forma. Ok, para ver só mais um par de exemplos bastante diferentes, um outro exemplo importante de uma transformação linear é o operador de derivação. Portanto, agora os espaços vetoriais de partida e de chegada são mais complicados, não são Rn. Portanto, o espaço de partida é o espaço das funções diferenciáveis. Isto é um espaço vetorial porque é um subespaço do espaço de todas as funções reais de variável real. E o espaço de chegada é o próprio espaço das funções reais de variável real. Portanto, aqui eu não vou chamar f à transformação linear, porque isso seria confuso. Nós costumamos usar o f pequeno para funções, então vou chamar esta transformação linear d grande, d de derivada. E portanto, a minha transformação linear é, antes de mais, uma função, algo que pega numa função diferenciável e devolve uma função. E, como o nome indica, a minha função é uma função cujo domínio são funções, okay? É um conjunto de funções. Tudo bem, uma função pode estar definida num conjunto qualquer, está bem? E a maneira como eu defino, como o nome indica, é simplesmente derivar. Eu pego uma função no meu espaço de partida, que é uma função diferenciável, eu derivo-a, ok? Isso dá-me uma função. A derivada de uma função diferenciável é uma função de R para R. Esta operação de derivação é uma função bem definida do conjunto de todas as funções diferenciáveis de R para R no conjunto das funções de R para R. Okay? E temos uma função entre estes dois conjuntos, agora que são na realidade espaços vetoriais, vamos ver se é uma transformação linear. O que é que nós temos que ver? Temos que ver se preserva a soma e o produto por escalar. E a derivada da soma, portanto, ver se preserva a soma, temos que ver que a derivada de f mais g é a derivada de f mais a derivada de g. E isso é de facto verdade. Não é? Portanto, é uma regra de derivação. A derivada da soma. Portanto, derivar f mais g é pegar na função f mais g e derivá-la. E isso de facto é a derivada do f mais a derivada de g, uma regra de derivação. Ou seja, é o d de f mais d de g. E novamente para o produto por escalar. Ok? Ok, um outro exemplo também um pouco diferente é um em que o espaço vetorial de partida é o espaço de todas as funções de R para R, mas o espaço da escada é uma coisa muito familiar, nomeadamente o R1, o espaço dos números reais. E a minha operação, a minha função, que eu vou ver que é uma transformação linear, que novamente não vou chamar f porque tipicamente nós usamos o símbolo f pequeno para os vetores do espaço de partida. Portanto, a minha transformação linear o que faz é, a minha função o que faz é, pega numa função e simplesmente avalia em zero, ou seja, vê, não tem que ser zero, podia ser outro ponto qualquer, mas portanto,
o que a minha a função faz é pega no meu elemento do conjunto de partida f e vê quanto é que vale num dado ponto, neste caso em 0. Okay? Isso é um número e, portanto, é um elemento do conjunto de chegada. Okay? Portanto, vamos verificar que isso é uma transformação linear. Isso é essencialmente uma consequência imediata da definição das operações nas funções. Portanto, se eu fizer avaliar a função f mais g em 0, por definição de soma de funções, isso é o f de 0 mais o g de 0, ou seja, é o resultado de somar em r a avaliação da função f em 0 mais com a avaliação da função g em 0. E a mesma coisa para o produto por escalar. Portanto, se eu avaliar o produto por escalar da função f com alfa, isso é a mesma coisa do que, portanto, é o que está aqui escrito, é pegar na função alfa f e avaliar em 0, mas por definição do produto por escalar nas funções, isso é avaliar, calcular o f de 0 e multiplicar pelo escalar alfa, ou seja, fazer alfa vezes o LF. Portanto, a avaliação também é um exemplo do que é uma transformação linear. Pronto. Então, vejamos uma propriedade importante das transformações lineares, que é muito fácil na realidade, mas é realmente algo que é muito útil e que é importante, está bem? E que é o seguinte, que é, suponham que eu tenho dois espaços vetoriais, V e W, e que escolhi uma base que vou assumir finita, embora isso não é realmente importante, a proposição seria válida para uma base infinita com a mesma demonstração. Mas vamos assumir que o meu espaço vetorial de partida V tem uma base finita, com n elementos, V1, Vn. Então, se me derem n vetores arbitrários de W, completamente arbitrários, podem, por exemplo, ser todos iguais, podem ser todos zero, podem ser, não interessa, quaisquer n vetores de W. Existe uma única transformação linear de V para W que me leva a base escolhida, a base que me foi dada V1, Vn, por ordem, nos elementos arbitrários que me foram dados em W. Portanto, o que esta proposição está a dizer é que, para dar uma transformação linear de V para W, tudo o que nós temos que fazer é dizer para onde é que vão os vetores de uma dada base que nós escolhemos em V. O resto é completamente determinado. E também que a escolha das imagens dos elementos da base é completamente arbitrária. Okay? Portanto, por um lado, isto está-me a dizer que uma função de V para W, que à partida é uma coisa complicada, por exemplo, imaginem uma função do plano para o plano. Temos que dizer à partida, para dar uma função, para onde é que vão todos os vetores do plano, cada ponto do plano para onde é que vai. Mas se for uma transformação linear, nós na realidade só precisamos dar, por exemplo, os valores em 1, 0 e em 0, 1, que formam uma base do plano. Se soubermos para onde é que esses vão, sabemos para onde é que vão todos. E para onde é que têm que ir esses? Esses podem ir para dois pontos quaisquer. Quaisquer escolha que nós façamos para esses dois pontos define uma transformação linear. Portanto, por palavras desta proposição, o que está a dizer é que dar uma transformação linear de V para W é o mesmo que escolher arbitrariamente vetores de W para cada elemento de uma base escolhida para V. Okay? É isso que está a dizer. Então, em vez de escrever aqui a demonstração da proposição, eu vou ilustrar a proposição com um exemplo específico, com V igual a R2 e W igual a R3. Vocês podem ver a demonstração da proposição no guia das aulas. Na realidade, a demonstração é sem tirar nem pôr o que eu vou fazer aqui neste exemplo. Está bem? Portanto, suponham que V é R2 e que W é R3 e vou escolher para a base de V a minha base canónica, 1, 0 e 0, 1. Então, o que é que está a dizer a proposição neste exemplo específico? Está-me a dizer que eu escolho dois vetores quaisquer de R3. Por exemplo, estes, mas são realmente completamente, foram os primeiros números que me ocorreram. Está bem? 1, 2, 3, 1, menos 1, 4. E a proposição diz que há uma única transformação linear que vai de R2 para R3 e que leva o vetor 1, 0 para 1, 2, 3 e o vetor 0, 1 para 1, menos 1, 4. Ok? Portanto, só há uma. Há exatamente uma. Ok? Portanto, isso são duas afirmações, se quiserem. Por um lado existe uma, ou seja, existe uma que faz isto, e por outro lado, se houver dada outra qualquer que faça isto, é igual. Só há uma. Está bem? Ok, vamos ver exatamente que transformação linear é essa. E basicamente a maneira como nós vamos ver é a maneira como nós demonstraríamos aquela proposição acima. Está bem? Portanto, perceber o que é a transformação linear. A transformação linear é uma função, certo? É uma função
que vai de R2 para R3. Okay? E, portanto, o que é dar uma função de R2 para R3? Eu tenho que, dado um xy, eu tenho que explicar o que é o meu f de xy. Okay? Pronto. E o que eu sei que o f de 0 tem que ser aquilo, o f de 01 tem que ser 1, 2, 3 e o f de 01 tem que ser 1 menos 1, 4. Ok, e então o que é que eu posso fazer? Bem, o que eu posso fazer é usar que o f é uma transformação linear e que, portanto, preserva combinações lineares. Portanto, se eu tiver uma base, neste caso é um 0, 0, 1, mas uma base qualquer serviria, eu posso escrever qualquer vetor de R2 como combinação linear de elementos na base, não é? É a definição de base. Eu posso escrever o xy como a primeira coordenada de xy na base, nesta base, vezes 1, 0, mais a segunda coordenada de xy nesta base, vezes 0, 1. Ora, sendo a base canónica, as coordenadas do x e y nesta base são, obviamente, x e y, não é? Eu posso escrever o xy como esta combinação linear, x vezes 1, 0, mais y vezes 0, 1. Okay? E então, uma vez que as transformações lineares preservam combinações lineares, tá bem? Se o xy é esta combinação linear de 1, 0 e de 0, 1, então o f de xy vai ter que ser a combinação linear, a mesma combinação linear com os coeficientes x e y das imagens do 1, 0 e do 0, 1. Ou seja, de 1, 2, 3 e de 1 menos 1, 4. Portanto, lembram-se, isso foi aquela observação que eu fiz lá em cima, logo ao princípio, que uma transformação linear preserva combinações lineares. Está bem? Portanto, se eu sei para onde é que o V1 e o Vn vão, sei o que é que são o f de V1 e o f de Vn, então eu sei o que é o f de uma combinação linear. É fazer a mesma combinação linear dos f's dos Vi's. E é exatamente isso que está a acontecer aqui. Está bem? Portanto, eu sei para onde é que vão o f de 0 e o f de 0, 1. Portanto, eu sei para onde é que vai esta combinação linear. Eu sei para onde é que vai esta combinação linear de 1, 0 e de 0, 1. Vai para a mesma combinação linear do f de 1, 0 e do f de 0, 1. Pronto, e a gente podemos fazer as contas. Portanto, o f de xy tem que ser então x vezes 1, 2, 3, mais y vezes 1 menos 1, 4, que dá isto, x mais y, 2x menos y, 3x mais 4y. Portanto, se existisse uma transformação linear que faça isto, ela tem que ser dada por esta expressão. E agora é imediato verificar que isto define de facto uma transformação linear. Uma maneira de fazer é usar as operações com matrizes. Portanto, se eu escrever esta função de R2 para R3, que está aqui, em notação matricial, portanto, eu penso no meu xy como um vetor coluna xy. E, portanto, a imagem vai ser o vetor coluna x mais y, 2x menos y, 3x mais 4y. Bom, a imagem pode ser escrita como este produto matricial que está aqui, do vetor coluna de partida, pela matriz 1, 1, 2 menos 1, 3, 4. E, como nós vimos, portanto, a multiplicação por matrizes vai preservar a soma e o produto por escalar, como vimos no exemplo acima. E portanto, o f é uma transformação linear. Okay? Portanto, vale a pena notar. Portanto, o que é uma transformação linear nestes exemplos que nós estamos mais habituados, de Rn para Rm? O que é uma transformação linear de Rn para Rm? Portanto, seguindo o padrão deste exemplo que acabamos de fazer, novamente, tudo o que nós precisamos de saber é para onde é que vão os vetores 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, etc. da base canónica. E eles podem ir para quaisquer vetores de Rm. A1, A2, 1, AM1 seria o primeiro vetor, estou a escrever em abstrato, não é? Portanto, a transformação linear pegaria nos n vetores da base canónica e levaria em n vetores arbitrários de Rm. Então, estou a escrever A e J para a componente J, desculpem, a componente I da imagem do jésimo vetor da base canónica. Okay? E fazendo as mesmas contas que fizemos aqui em cima, neste exemplo, o que nós vemos é que se a imagem dos vetores da base canónica são estes, então um vetor genérico, x1, xn, que vai ser a combinação, este vetor x1, xn é o quê? É x1 vezes 1, 0, 0, mais x2 vezes
0, 1, 0, tal, mais xn vezes 0, 0, 1, não é? E o que é o f dele? Tem que ser x1 vezes a imagem deste, mais x2 vezes a imagem deste, ou seja, x1 vezes este vetor, mais x2 vezes o que vem a seguir, até vezes, mais xn vezes este. Pronto, e se nós fizermos essa conta, o que é que dá? Dá A11 vezes x1, o que é que está na primeira componente, por exemplo? Seria A11 vezes x1, mais a seguir viria o A12 vezes x2, etc. Até que no final vinha A1n vezes xn. Isso seria a primeira componente e o mesmo para as outras. Portanto, uma transformação linear o que é? É uma função, pega em n tuplos de números reais, elementos de Rn, e produz um m tuplo. E cada uma das funções coordenadas, portanto, a função é determinada pelo que é que está a acontecer em cada uma das coordenadas do vetor de Rm de chegada, não é? E o que está a acontecer em cada uma delas é que estamos a fazer uma combinação linear arbitrária das coordenadas do vetor de partida, não é? Estamos a multiplicar o x1 por qualquer coisa, o x2 por qualquer coisa, o xn por qualquer coisa e somar. É isso que é uma transformação linear de Rn para Rm. Está bem? Em notação matricial, como nós fizemos acima, se pensarmos nos vetores de Rn como vetores de coluna e nos vetores de Rm, aqui é um pequeno erro topográfico, não é? Não é nenhum erro topográfico. Portanto, eu estou a multiplicar, penso no vetor de Rn como vetor coluna. E o vetor de Rm vai ser este vetor com m colunas, com m entradas, portanto vai ser um m tuplo de vetores, mas visto como uma matriz coluna. E como é que se obtém esta matriz coluna que está aqui? Claramente é multiplicar o vetor, a matriz coluna de partida por esta matriz. Ok? Portanto, por exemplo, o que é que tem que ser a primeira componente? A1 x1 mais A1 2x2 mais um n xn. Portanto, isso é exatamente multiplicar esta linha da matriz, A1, A1 2, etc. A1 n, pelo vetor x1, xn. Okay.